Irmãos, nós estamos esse mês trazendo, na parte da noite, algumas mensagens sobre amizade. Nós falamos no domingo passado sobre a amizade entre Davi e Jonatas. Nós explicamos biblicamente aquela relação de amizade entre os dois, muito mal compreendida e muito mal interpretada e usada de uma forma muito deturpada. E nós trouxemos aqui uma reflexão no domingo passado, falando um pouco sobre a relação entre Davi e Jonatas, uma amizade verdadeira, uma amizade que transcende o momento histórico dos encontros que eles tiveram, inclusive a própria morte de Jonatas. Após a morte de Jonatas, essa amizade continuou. E nós mostramos que a amizade, ela não é uma coisa circunstancial. Hoje se usa muito esse conceito de uma forma que não é o conceito verdadeiro de amizade. Algumas pessoas dizem que tem muitos amigos. E você olha no Facebook, algumas pessoas no Facebook têm 4.000 amigos, 5.000 amigos, E eu queria saber o que eles fazem com tantos amigos. Porque a Bíblia diz que quem tem muitos amigos não tem nenhum. E a gente precisa ter um amigo que seja como um irmão. Então basta a gente ter 1, 2, precisa ter milhares de amigos. É o que eu falei, o Roberto Carlos queria ter 1 milhão de amigos. Imagine ele com 1 milhão de amigos. Ele pode ter 1 milhão de fãs para vender o CD dele, o disco dele. Mas amigos é difícil, E nós então pensamos um pouco sobre aquela amizade entre Davi e Jonatas, e nós falamos que aquela amizade é uma figura da amizade que nós precisamos ter com Jesus. Nós fizemos esse link entre a amizade dos dois e a amizade entre Jesus e nós, seus irmãos em Cristo. Nós somos irmãos pela filiação de Deus em Cristo Jesus. E eu queria hoje trazer uma outra amizade, agora entre 2 mulheres, entre Ruth e Noemi. Então abram aí o livro, a Bíblia, no livro de Ruth. Nós vamos ler capítulo 1 do livro de Ruth. Miriam, empresta a tua Bíblia. Juliano está sem Bíblia aí, tá? Presta aí para eles e acompanha com o externo. Ruth capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Ruth. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela contra as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá,
Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-nos-ias até que viesse a ser grandes, abster-vos-eis de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém, queridos? Muito bem. Nós falamos um pouco sobre amizade, conceituamos amizade, e nós vimos na relação entre Davi e Jonatas algumas características importantes da amizade. Nós vimos, por exemplo, que a lealdade é uma característica fundamental e importante. E nós vimos que a lealdade, ela transcende a fidelidade. Não podemos confundir lealdade com fidelidade. Porque você pode ser fiel a uma pessoa, mas você, ao ser fiel a uma pessoa, você pode não estar sendo leal aos seus princípios. A lealdade está ligada a valores, a lealdade está ligada a princípios morais e éticos. É por isso que a lealdade está muito fundamentada em princípios da própria palavra de Deus, devido à ética e à moral com quem nós nos comportamos e conceitos que nós incorporamos na nossa vida. E por nós sermos leais a esses princípios, a esses valores, nós nos mantemos fiéis àqueles que nós devotamos um sentimento de amizade. Nós vimos também que na amizade verdadeira nós precisamos valorizar o outro, aquilo que o outro é e aquilo que ele representa ser. E nós vimos como Jonatas colocou Davi, a capa dele, sobre as costas de Davi, reconhecendo em Davi o herdeiro do trono de Saul. E ele, como um príncipe, o filho de Saul, mesmo assim, ele reconheceu Davi, que tinha sido ungido pelo Senhor para ser o herdeiro. Nós vimos também que o amigo verdadeiro é aquele que intercede pelo outro,
Mas a intercessão pelo outro não é uma intercessão porque você é amigo, não é uma intercessão porque você é fiel, mas é uma intercessão que não venha quebrar a sua lealdade para com seus princípios e os seus valores. Ninguém pode interceder por alguém que está no caminho errado. A gente pode exortar o amigo para que ele volte a caminhar nos caminhos certos, e aí sim nós podemos interceder por ele. E foi o que Jonatas fez. Jonatas intercedeu por Davi junto ao seu pai, porque entendia que seu pai estava errado ao tentar matar Davi. Davi não havia feito nada contra Jonatas e, portanto, não merecia ser perseguido pelo próprio pai. Nós vimos também que a amizade verdadeira é feita diante de uma aliança com Deus, porque com a amizade, esse sentimento que existe entre pessoas, nós chamamos Deus para ser testemunha dessa amizade. E quando nós chamamos Deus para ser testemunha da amizade, nós estamos ali concordando que aquela amizade não irá ultrapassar de forma nenhuma a palavra de Deus, os valores da palavra de Deus. E por fim, nós vimos que uma amizade verdadeira nos traz a sermos confidentes, pessoas com quem nós criamos uma confiança de abrir o nosso coração e de conversar muitas vezes coisas e segredos que nós pesa muito em guardar sozinhos esses segredos. Nós partilhamos e nós dividimos o peso desses segredos com os nossos amigos. Hoje eu quero ir um pouco mais longe dessas características. Existe uma característica nessa relação entre Noemi e Ruth, que é algo que nós precisamos desenvolver nas nossas relações de amizade. Se chama o altruísmo. O que eu consigo enxergar nessa amizade aqui é o altruísmo. Pessoa que está enxergando o outro, as necessidades do outro e o cuidado pelo outro, para que assim possam ser felizes naquilo que buscam e naquilo que eles querem ser. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso e mostrar como ao longo do tempo que se relacionou Ruth e Noemi, eles desenvolveram essa amizade fundamentada no altruísmo. E aqui a gente vê o contexto. Logo no início, a gente percebe que era uma situação de fome. Lá em Israel estava uma coisa muito normal naquela época no Oriente. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ver que historicamente, em vários momentos cíclicos da história, a gente vai perceber que existiam momentos em que havia fome naquela região. E esse momento aqui é um momento de fome na terra. Aqui diz o versículo 1: houve fome na terra. Versículo 1. Então era uma catástrofe, era uma situação bastante difícil para a família. E a família então resolve sair. A única alternativa que eles entenderam para eles, não foram para os outros que ali moravam, mas a alternativa que eles encontraram para eles foi sair de Belém e ir para Moabe, a terra dos Moabitas. E ali foram. E quando ali chegaram, o pai de família, aquele que era responsável pelo sustento da casa, pelo sustento do lar, morreu, diz aqui a história. E os filhos cresceram e se casaram. Casaram com Ruth e Orfa. E eles, depois de 10 anos desse relacionamento, eles morreram também. E aqui diz o texto que elas ficaram desamparadas. Vejam aí o versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Por quê? Porque o marido era o responsável pelo sustento do lar. Morreu o marido. Quando o marido morre, o responsável é o filho mais velho, é quem herda essa responsabilidade. Mas aí também morreu o filho mais velho e o outro filho, e ela então não tinha quem a sustentasse. Ela ficou desamparada porque não tinha mais quem sustentasse o lar e a casa. E não apenas ela, mas tanto ela
como as esposas, e ali estavam a nora de Noemi, as noras de Noemi, né? Tanto Ruth como Orfa. Então a gente percebe, irmãos, que essa amizade entre Noemi e as suas noras, eu não posso dizer que Orfa também não era amiga, essa amizade surgiu de um relacionamento de 10 anos. É o que diz aqui o texto, né? Porque depois de 10 anos eles morreram. Aqui versículo 4, né? Ele diz: os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então uma relação de 10 anos. Não é um pouco tempo, mas muito tempo ali se relacionando. E desse relacionamento surgiu, portanto, uma amizade entre a sogra e as noras, né? Hoje o João, muito alegre, né, recebeu ali a sua nora em casa, na alegria. Às vezes a gente pensa assim: será que pode existir amizade, né, entre a sogra e a nora e os noros? Será que pode? Mas aqui nesse texto, irmãos, a gente vê que realmente é possível, né? É possível isso. E quando ela se sentiu desamparada, qual foi a decisão dela? Voltar para Belém. Só que ela já estava numa idade avançada, né? Percebam isso. Noemi já estava numa idade avançada. E ela então resolve voltar para Belém, e as noras estavam com ela. E ela então ali tenta convencer as suas noras para voltarem para as suas famílias. E Orfa, uma delas, não queria ir de jeito nenhum, nem ela nem a Ruth. Mas ela insistiu, e Orfa acaba aceitando, né? Às vezes a gente pensa mal de Orfa, mas ali foi uma insistência da sogra, né, que ela voltasse, e ela aceita. Aqui nos versículos de 15, um pouco no versículo 15 e 17, né, ela se convence. E versículo 14, então diz assim: então de novo choraram em voz alta, e Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Então vejam que Orfa, ela resiste, mas depois ela decide voltar, e ela volta. E Ruth não. Ruth, ela disse que vai ficar, que não adiantava mais insistir, que ela ia ficar com a sua sogra. Então veja, o que é que nós aprendemos dessa relação entre Noemi e Ruth? E eu vejo então, nessa relação, o altruísmo que foi desenvolvido a partir de 2 pontos básicos e fundamentais desse relacionamento. Primeiro, o relacionamento com Deus. Porque Ruth, quando ela decidiu seguir com Noemi, ela havia aceito, ela já havia esquecido os seus deuses, os deuses dos moabitas, e ela já havia aceito o Deus de Noemi, né? Ou seja, o Deus verdadeiro. Então vejam aí versículos 15 a 17, que é aquele texto que é muito conhecido, quando ela diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então naquele momento ali, né, já havia um relacionamento de Ruth com Deus, e aquela amizade ela surge a partir também, né, desse relacionamento com Deus. E o outro ponto é o relacionamento com a própria sogra. E é isso que nós queremos desenvolver com esse contexto que nós falamos agora. E a primeira coisa que nós queremos pensar é que amizades verdadeiras muitas vezes surgem de pessoas completamente diferentes. Se você for pensar em Noemi e Ruth, você vai entender que são 2 culturas totalmente diferentes, 2 princípios de vida, 2 visões de mundo totalmente diferentes uma da outra. Vejam que Ruth era moabita, portanto ela era uma pessoa idólatra, né? Uma pessoa que seguia deuses, né, da sua terra. Ela foi formada, ela foi criada dentro desse contexto da idolatria entre os moabitas. Já Noemi era judia, e por ser judia, portanto, ela cria em um único Deus. E a formação cultural dos judeus era bem diferente da formação cultural das pessoas, porque naquela época, não sei ainda hoje,
mas os judeus dividiam o mundo em duas partes, né? Os judeus e o resto do mundo. Os judeus e os gentios. Então, eles consideravam os gentios pessoas imundas, né? Para vocês terem uma ideia. Então, a relação entre Noemi e Ruth aconteceu com pessoas totalmente diferentes na forma de ver, na forma de pensar, na forma de agir, mas mesmo assim foi se criando ao longo do tempo, desses 10 anos, uma amizade. Às vezes você conhece pessoas assim, né, que se relacionam, pessoas totalmente diferentes de você, e na medida que você vai conhecendo, você vai vendo que existem alguns aspectos comuns dessas diferenças, e aí vai se gerando uma amizade verdadeira, uma amizade sólida, que ali vai unindo pessoas, né? E aí eu vejo, irmãos, que esse enfrentamento das circunstâncias foi fundamental para isso. Por quê? Porque a fé de Noemi, ela não foi afetada pelas circunstâncias que passou. Imagine o que é uma mulher que sai de uma situação de fome, de miséria. Não que ela não tivesse dinheiro, ela tinha, mas não tinha o que comprar, porque a terra estava em fome. E ela sai dessa situação, dessas circunstâncias, para chegar numa terra onde eles vislumbravam a possibilidade de reorganizar a vida, e de repente começa a acontecer as coisas, né, que vão colocando ela numa situação difícil, como ela diz aqui, desamparada. Morre o marido, morre os filhos. E vejo que mesmo diante das circunstâncias difíceis que ela enfrentou e que ela estava passando, ela não perdeu a sua fé. Também isso foi um ensino muito grande, porque pessoas com menos fé, com menos possibilidades do que a Noemi, ela não teria resistido, né, a tantas vamos dizer, pressões que ela sofreu ao longo da sua vida. Então o infortúnio atingiu toda a família, né, de Noemi, inclusive Ruth e Orfa, porque estavam juntos ali naquela situação. Eu fico pensando, por exemplo, as pessoas dizem assim: não, mas por que crente adoece, né? Crente passa por dificuldades, né? Crente passa por lutas. E a gente sabe que isso, a gente não pode dizer assim: não, porque é crente não vai adoecer, porque é crente não vai perder o emprego, né? Porque é crente não vai passar por dificuldades, não é isso? Existem mensagens que dizem isso, mas é mentira, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o sol nasce tanto para os justos como para os injustos, e a chuva também, não é isso? Então, tanto vamos dizer, as coisas boas como as coisas ruins acontecem para todas as pessoas. Em Mateus capítulo 5, 45, diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, tudo que acontece para todas as pessoas, salvos e não salvos, justos e injustos. Não podemos separar e dizer assim: não, agora é filho de Deus, é crente, é filho de Deus, agora não vai acontecer mais nada. Não é bem assim a história. E naquele momento, a sua fé se manteve firme, apesar de que em determinadas situações, no momento ali daquela história, ela chora e fala da sua amargura de estar a mão de Deus pesando sobre a sua vida, mas ela não deixou a sua fé e não deixou a sua crença. E isso influenciou bastante, né? E apesar das diferenças culturais, a gente percebe que isso foi fundamental na formação ali da amizade deles. E a gente encontra alguns pontos que foram comuns para, vamos dizer assim, consolidar aquela amizade. Primeiro, por exemplo, foram os filhos. O que estava ligando Ruth e Orfa a Noemi? Os filhos. Porque os filhos se casaram com mulheres moabitas, e o casamento deles com elas foi que fez com que houvesse o primeiro contato, a primeira relação. A primeira coisa comum entre as duas foram os filhos. E a segunda coisa foi o sofrimento. Irmãos, eu já conheço pessoas
que firmaram grandes amizades no momento de dor e de sofrimento. É quando muitas vezes as pessoas nos acodem, Deus manda anjos, né, para nos socorrer, e aquelas pessoas que nos socorrem no momento de dor, de sofrimento, de angústia, muitas vezes nós estamos aflitos, e pessoas aparecem às vezes do nada, né, e ali vem nos socorrer, vem nos ajudar, vem estender a sua mão, e daquele momento ali, daquele socorro, surge muitas vezes uma grande amizade. É por isso que a Bíblia fala que em todo o tempo você é um amigo e na angústia se faz um irmão. Porque naquele momento da angústia, quando a pessoa chega junto e vai junto com você, ajudar você a vencer as suas lutas e as suas dificuldades, aquilo ali surge uma amizade verdadeira, né? E aqui a gente vê, portanto, que naquele momento ali, Noemi estava sofrendo com a perda do esposo e dos filhos. Embora Ruth e Orfa estivessem sofrendo pela perda do esposo, a dor e o sofrimento entre elas fez com que aquela aliança, aquele sentimento de amizade se consolidasse. Então a gente percebe que nesse aspecto, de pessoas tão diferentes, mas houve circunstâncias que uniram e consolidaram aquela amizade entre Ruth e Noemi. A outra questão que a gente vê aqui dessa amizade é o cuidado de Noemi para com Ruth. E é aqui que a gente começa a enxergar a questão do altruísmo. O altruísmo, irmãos, é um exercício. Nós temos dentro de nós, a nossa natureza, uma visão muito egoísta de si mesmo, né? A gente sempre olha para o nosso prazer, a gente sempre olha para o nosso bem-estar, a gente sempre olha para aquilo que é melhor para nós. Nós decidimos as coisas se nós entendemos que naquela decisão nós vamos nos sair bem em algo ou alguma coisa, vamos estar lucrando, seja sentimental, seja financeiro, seja no que for, mas alguma coisa, quando a gente toma uma decisão, sempre é olhando para dentro de si. É muito difícil olhar fora da gente, olhar para os outros, olhar para as pessoas e não olhar para dentro de nós. O altruísmo, portanto, ele é um exercício. Quando nós começamos a nos relacionar com pessoas, e na medida que nós vamos atendendo necessidades e entregando um pouco do nosso tempo, da nossa vida, do nosso saber, dos nossos bens para pessoas que precisam, para pessoas que necessitam, esse exercício vai fazendo com que a gente seja altruísta. E eu entendo que ao longo desses 10 anos entre Noemi e Ruth foi desenvolvido aí um altruísmo. Eu percebo o seguinte: primeira coisa que eu vejo aqui é o testemunho de Noemi para com Ruth, testemunho de Deus, porque Ruth era uma pessoa idólatra, e ela então, pela sua vida, sua forma de ser e pela conversão de Ruth, a gente entende que Noemi foi importante no processo de conversão, pelo seu testemunho, pela sua vida, como ela reagiu diante das lutas e das dificuldades. Então elas estavam juntas durante todo esse período da perda do marido, da perda dos filhos, e ali a forma como ela reagiu fez com que Ruth pudesse enxergar Deus ali na vida de Noemi. É por isso que ela disse assim: o teu Deus é o meu Deus. Eu já contei aqui para vocês uma história que fez parte da minha conversão. A minha conversão foi uma coisa muito longa, né? Vocês sabem que eu levei 15 anos para me converter. 15 anos frequentando igreja, né? Porque eu me casei, eu era descrente, minha esposa crente. E eu frequentei a igreja durante 15 anos com ela. E ia para a escola bíblica, ia para todo canto, mas o meu coração era duro demais. Duro demais. Por quê? Não sei, Deus sabe, né? Eu sempre olhava para outras coisas do mundo e não enxergava Cristo da forma como deveria enxergar. Mas teve um momento nessa caminhada dos 15 anos em que a mãe da Enigma adoeceu. Ela teve câncer.
E uma vez estava com eles lá no quarto, no apartamento lá do hospital, e as filhas estavam com a mãe. E naquele momento ali elas se reuniram e fizeram uma oração com a mãe naquele momento. E eu pude ver a fé, né, e a firmeza das filhas que estavam colocando ali a mãe diante do altar de Deus. Naquela oração eu enxerguei deles. E eu disse ali para mim mesmo, depois eu falei para a Enigma, eu disse assim: esse Deus de vocês eu também quero conhecer. Pelo testemunho, irmãos, das filhas, por aquele momento em que elas estavam passando, sei que estavam sofrendo, a mãe ia com cirurgia, não sabia se ia sair curada ou não, e ela saiu curada depois da cirurgia. Ela viveu mais 10 anos depois, né? E aquele testemunho foi muito forte para mim. E eu imagino aqui esse período em que Noemi estava enfrentando aquela situação da perda do esposo e da perda dos filhos, que deve ter sido muito ruim, não só apenas pela morte de um ente querido, mas pela situação econômica e financeira, e ela ficou desamparada. E o testemunho dela deve ter sido tão forte, do ponto, como eu falei aqui, que ela deve ter enxergado Deus ali na pessoa de Noemi. E ela deve ter dito: esse Deus que você crê, eu também quero crer. E ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente tem sentimento de amizade por uma pessoa, a gente quer que essa pessoa também conheça Deus. E eu entendo que ali, Noemi, ela demonstrou o amor, o altruísmo dela para com Ruth, no momento em que ela começou a testemunhar de Deus na vida dela, e Ruth começou então a conhecer a Deus através de Noemi. Uma outra coisa interessante que a gente percebe no altruísmo de Noemi para com Ruth é quando ela está voltando para casa, irmãos, uma senhora já de idade, uma pessoa que não tinha condições mais de se sustentar, mesmo naquela época, na cultura que ela vivia, em que quem sustentava a casa eram os homens, não as mulheres, e ela já uma senhora, ela estava voltando para Belém, para a sua terra natal, e ela simplesmente não sabia como é que ela ia viver. Com certeza, ela ia precisar das suas noras para ajudá-la no sustento. Mas ela olha não para si, ela não olha para a sua necessidade, para aquilo que ela precisava, mas ela olha para Ruth e Orfa e ela diz assim: olha, melhor para vocês é voltar para a casa de vocês. Eu não posso dar nada para vocês, eu não tenho mais filhos. Mesmo se eu tivesse esposo, não poderia mais gerar filhos que pudessem crescer e que vocês pudessem casar com eles. Portanto, eu não tenho nada para dar para vocês. Portanto, voltem para casa. Vocês vão para a casa dos seus pais, vocês podem casar novamente, são viúvas, né? Vocês podem casar novamente e reconstruir a vida de vocês. Vejam o altruísmo de Noemi nesse momento, né? Ela não pensou em si, ela pensou nas noras, né? Ela pensou na felicidade da nora delas, das noras dela. E aqui em Ruth, no versículo 7 a 10, está escrito exatamente isso. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor nos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Então Noemi aqui demonstra naquele momento ali um altruísmo completo com relação às suas noras. E uma outra coisa que a gente percebe aqui da amizade entre Noemi e Ruth é que ela foi conselheira de Ruth. Quando eles chegam em Belém, ela
ensina Ruth como ela deveria colher as espigas, né? Porque Ruth ela se predispôs a colher as espigas para poderem comer, se alimentar, os gestores das espigas, dos plantios. E ela então começa a ensinar como ela deveria fazer para que ela não fosse confundida com as prostitutas cultuais daquela época, né? Ela ensina como Ruth deveria se comportar, e ela ensina Ruth como ela deveria chegar para Boaz, para ali ser resgatada por Boaz, para reconstituir a família. Então Noemi foi conselheira de Ruth naqueles momentos ali em que elas precisavam, né? E esse mesmo cuidado que foi demonstrado ali na Noemi, né, em Ruth, a gente não percebe essa mesma coisa com relação às pessoas da cidade. Interessante isso, porque o ponto fundamental ali estava na relação delas, era Deus que estava fazendo aquele elo. Agora veja o que é que o povo da cidade fez. Chegam duas mulheres necessitadas, com fome, e aí a única coisa que elas têm, que eles pensam ali, é ter pena delas. Que coisa, né? Não fizeram nada para ajudar, irmãos. Vejam aqui, versículo número 19. No versículo número 19 diz assim: então ambas se foram até chegar em Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Ou seja, o máximo que a cidade teve para com elas, e eles eram uma pessoa importante na cidade, a família era importante na cidade, eles simplesmente tiveram pena delas, não fizeram nada. É aquilo que a gente chama de misericórdia pela metade, né? Quando você tem pena do miserável, mas não faz nada por ele. A misericórdia é quando você tem pena do miserável e você faz alguma coisa para modificar aquela situação do miserável. Isso é misericórdia. Ali chegam duas pessoas, duas mulheres, uma de idade avançada, a outra mais jovem. Não tem trabalho, não tem o que comer, e a cidade simplesmente olha e diz assim: que pena, né? Morreu o marido, morreu os filhos, e agora? Fazer o quê? Aquilo que Tiago diz, né? Despede, ora por elas, manda embora, sem dar o cobertor para o frio. Isso não é fé verdadeira, né? A fé sem obras é o quê? É morta, né, irmãos? Fé sem obras é morta. E a gente então precisa olhar para a pessoa que necessita, e ao mesmo tempo a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então vejo a diferença entre uma pessoa de fé e uma pessoa sem fé. E eu queria então aqui concluir um pouco essa mensagem e mostrar para vocês que essa relação altruísta não era apenas de Noemi para com relação a Ruth, mas também de Ruth em relação a Noemi. Porque da mesma forma que que Noemi olhou para Ruth e disse assim: olha, vai embora, vai buscar a tua felicidade lá na casa dos teus pais, vai se casar de novo. Ruth olhou para Noemi e disse assim: mas essa senhora, né, já velha, da idade, como é que ela vai se sustentar? Ela precisa de mim, então eu vou com ela, eu não vou deixá-la de forma nenhuma. Então Ruth não deixa sozinha Noemi. O fato já de Noemi ser de idade avançada, não ter condições de cuidar de si mesmo, fez com que Ruth se dedicasse no cuidado da sogra. E seu cuidado, irmãos, o cuidado de Ruth por Noemi foi tão intenso que as pessoas disseram para Noemi que ela valia como 7 filhas, né? No final ali do livro de Ruth, a gente vai ver ali no capítulo 4 de Ruth, versículo 15. Diz assim: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Veja aí, né? O cuidado de Ruth
para com Noemi foi tão assim amável, um cuidado tão intenso, que as pessoas perceberam o amor de Ruth por Noemi, e ela foi considerada ali uma pessoa que valia, por 7 filhos. Uma outra coisa também é que Ruth, ela trabalhou incansavelmente para dar o sustento dentro de casa. Ela ia colher espiga de manhã cedo e só voltava à noite para casa. E ela fez isso de boa vontade, de coração. Por quê? Porque eles não tinham o que comer e ela precisava sustentar a casa. E aí vejam, Ruth capítulo 2, versículo 17 e 18. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma éfa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Cuidado, o amor. E é isso que a gente consegue enxergar, queridos, nessa relação de amizade. Ser amigo, ou considerar o outro amigo, claro que é uma questão de escolha, mas nós precisamos escolher de acordo com princípios que venham casar com os nossos princípios e com os nossos valores. Aqui havia pessoas de culturas diferentes, que se conheceram, que havia um elo entre elas, que foram seus filhos, mas que foi construído ao longo dos 10 anos que passaram juntas, no início. Foi sendo construído situações que foram acomodando aquela relação, e que foram coincidindo, valores e princípios que formaram a amizade verdadeira entre eles. O que eu queria deixar para vocês nessa noite é que o que Jesus fez por nós foi demonstrar esse altruísmo por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dar a sua vida por nós foi altruísmo. Jesus, ele se doou por nós. E da mesma forma como ele demonstrou esse amor altruísta por nós, é o que ele quer que nós venhamos a ser na igreja, no corpo de Cristo. E a gente venha a desenvolver uma amizade verdadeira entre nós, um amor verdadeiro entre nós, um amor altruísta. Eu entendo que aqui na igreja nós temos pessoas recém-convertidas e pessoas que já têm muito tempo de conversão. Eu entendo que aqui existem pessoas que ainda têm muita coisa errada na sua vida, que precisa ser consertada. E pessoas que já consertaram muitas coisas ao longo da sua caminhada com Cristo. Mas, irmãos, mesmo assim, que a gente tenha coisas erradas demais, é quando a gente pensa que formar dentro da igreja um sentimento egoísta, de querer usufruir e receber, em vez de se dar e de se doar. A cultura cristã é uma cultura de se doar. E é isso que nós precisamos desenvolver na igreja. Aprender a se doar pelos outros. Agora mesmo a gente viu aqui uma pessoa que estava em necessidade. Uma pessoa sozinha, com várias crianças aqui na frente para tomar conta, com várias faixas etárias diferentes. E ela fez um apelo por alguém ajudá-la e ninguém se levantou. E eu pergunto, onde está o nosso altruísmo nesse momento? De ajudar uma irmã necessitada. Porque nós pensamos, sabe o quê? Em nós mesmos. Quando a gente não se levantou para ajudar a irmã, a gente pensou na gente. Não pensou nela. Foram 2 pessoas para lá. Mas na hora que ela fez o apelo aqui, não veio ninguém. Aqui na frente não veio ninguém. Então a gente precisa sentir, esse sentimento que a gente aprendeu aqui com Ruth e Noemi, a gente precisa desenvolver na igreja. Nós temos muitas pessoas que precisam de serem educadas, edificadas
preciso conhecer o que é ser cristão, que é preciso conhecer o amor de Cristo. E nós muitas vezes nos negamos a nos doar para a igreja, para Cristo, na verdade, não é para a igreja, para que as pessoas recebam e sejam acolhidas com o verdadeiro amor que Cristo nos deu. Amém?